Da Débora Brandi. Vamos falar sobre sexualidade no casamento. O que fazer para a relação não cair na rotina, não esfriar, não começar aquelas reclamações também. Boa tarde, Débora. Bem-vinda novamente aqui ao Ver Mais com a gente para bater papo e falar um pouquinho de um assunto tão importante também. O negócio é não deixar esfriar, né? Isso aí, tudo ótimo, Mauro. Eu queria que você começasse explicando para a gente, então, quais que são as maiores queixas, né, que os casais relatam aí quando se fala na sexualidade no casamento. Então, Mauro, o que mais chega no consultório é a diminuição do desejo sexual, da frequência, a monotonia, aquela falta de energia, falta de tempo, porque aí no casamento começa um monte de compromissos, né, de rotina, de afazeres, responsabilidade com a casa, com os filhos, com o trabalho, estresse, e aí acaba que o casal, se ele deixar isso naturalmente, assim, o sexo ele vai se perder, né? A sexualidade ela vai esfriando. Por quê? Porque é diferente da relação quando a gente está namorando. No namoro tudo é muito mais intenso, a paixão, né? A gente não está no dia a dia. Então a gente se prepara para estar com aquela pessoa, a gente pensa, esse final de semana eu vou encontrar meu namorado, aí eu já me preparo emocionalmente, né? Eu cuido da minha aparência. Então eu tenho todo um preparo psicológico, toda uma expectativa que é positiva para a relação. No casamento, o que acontece? Você está ali todo dia com a pessoa e os afazeres vão tomando conta. Então, se o casal ele não se atentar para isso, a rotina ela vai tomar conta e daqui a pouco esse casal vai deixando a sexualidade em segundo, terceiro, quarto, quinto plano e aí a gente vem com um monte de prejuízo para a relação, né? Débora, e assim, quais são os pilares que fazem então a sexualidade no casamento ele esfriar? Então, Maro, se a gente for pensar num principal, é que o casal ele deixa de investir energia, né? É aquela coisa de que agora está garantido, né? Não preciso mais também, isso aí. Né? Eu não preciso mais me dedicar, eu não preciso mais conquistar aquela mulher, eu não preciso mais seduzir esse homem, eu simplesmente deixo quieto, né? Tá acontecendo aí, a gente já está no dia a dia. Então essa questão do desleixar da sexualidade, isso é um dos grandes pilares, né? Tá garantido, então é aquela história, aquela piada, né? O pessoal casa para poder fazer sexo e no final das contas o que se menos faz no casamento é o sexo. Né? Justamente porque vai deixando o resto tomar conta. Então a gente precisa cuidar com isso, com esse desleixo, né? A falta de comunicação também, Mauro, é um dos pilares, porque aí a gente vai deixando de comunicar para o outro aquilo que a gente gosta, os nossos interesses, né? Os desentendimentos mal resolvidos. Então tem uma briguinha aqui, tem uma discussão ali, o casal não resolve, não senta, não conversa, o que acontece? Vai se retraindo, vai ficando emburrado, vai ficando chateado. Onde que se desconta? Na sexualidade, né? As mulheres têm muito essa característica de punir os homens com a falta de sexo. Se elas estiverem bravas com alguma coisa, normalmente elas vão para a greve de sexo, né? Então, isso é um dos pilares. A questão de deixar os filhos, o cuidado com os filhos à frente, né? Então, tá sempre preocupado com essas crianças ou com a rotina da escola e realmente aí o casal não tem mais tempo, eles não dedicam mais um tempo para eles e isso é muito importante, Mauro. E quando o casamento cai na rotina, como nós falamos isso, né? O que eles podem fazer para mudar isso, então? Tá, eles precisam criar um momento que seja para o casal. Tá? Quando a gente está no namoro, no início de um relacionamento, o desejo sexual ele é espontâneo, ou seja, ele acontece naturalmente. Quando a gente está numa relação mais longa, a gente chama isso de desejo responsivo, ou seja, eu tenho que provocar o desejo. Não vai ter como eu estar lá lavando a louça e, ai, nossa, que desejo de estar com meu marido agora. Não, né? A gente precisa criar um clima de provocação entre esse casal. Então, o que eu sempre falo para meus pacientes, vamos criar uma bolha conjugal. O que é isso? Né? É você separar um dia na semana, um programa ali de vocês. Pode ser um jantar, pode ser um cinema, pode ser vocês assistirem um filme e tomar um vinho em casa. É algum programa que vai estar só esse casal, sem filho, sem amigo. Só esse casal para quê? Para manter essa conexão, para nutrir, né? A sexualidade, o amor precisa ser nutrido todos os dias no casamento. Então a bolha conjugal faz muita diferença, né? Esse casal reservar esse tempo, porque aí a rotina ela não engole. Por quê? A gente tem compromisso, né, Mauro, para tudo no casamento. Para os filhos, para o trabalho. E aí a gente também precisa
criar um compromisso para o nosso relacionamento. Então, você estabelece lá que toda quinta-feira é o dia do casal e aí vocês vão fazer alguma coisa. E o que acontece? A gente se prepara para esse momento. Então, isso lá na nossa mente vai lembrando aqueles velhos tempos do namoro em que eu me preparava, né? Eu vou escolher uma roupa, eu vou passar um creme, um perfume. A gente se prepara para o outro, né? A gente cria essa expectativa. Então, assim, o desejo ele vai fluindo aí naturalmente. E assim, o que eles poderiam fazer, Débora, para antes de cair isso na rotina? O que os casais poderiam fazer? Mais ou menos nessa linha mesmo, se programarem, se curtirem, mas ter esse tempo para eles? Com certeza. Não deixar de nutrir esse espaço. Então, precisa conversar muito, né? Olha, vamos analisar como que tá, né? A gente está satisfeito com a nossa frequência sexual? Você está satisfeito? Eu? O que a gente pode fazer para mudar? Porque senão fica tudo a mesma coisa, né? Um fato que acontece muito, Mauro, é que no casamento acaba que o sexo ele vai se tornando algo só para o quarto do casal. Enquanto que está no namoro, se explora vários outros ambientes. Então, isso é importante para tirar dessa rotina, né? Não deixar com que tudo aconteça só no quarto do casal. Criar esses climas em outros momentos, né? Dar uma saidinha. Então, tudo isso faz com que esse desejo ele vá se alimentando, ele vá sendo provocado e aí flui muito mais fácil para a sexualidade. E, Débora, com a chegada dos filhos, o que muda na sexualidade desse casal? Muda muita coisa. Muda muita coisa, né, Mauro? Porque primeiro que a atenção vai ser primeiramente voltada toda para esse filho. Então, o primeiro ano de vida de um bebê, né, a mulher ela tá totalmente voltada, hormônios, tudo está voltado para essa criança, o pai também. Então, eles têm que começar a se resgatar aos pouquinhos depois do nascimento de um filho. E aí, além disso, é a questão de que o próprio espaço físico fica bem mais restrito. Aí sim que vai ser só o quarto que vai sobrar, né, para o casal. Porque você já não pode mais fazer uma provocação na sala se teu filho está ali, né? A gente tem que ter muito cuidado porque não podemos ficar tendo essas demonstrações sexuais na frente das crianças. Então tem que ter esse cuidado. E é aí que o casal precisa conversar mais ainda, Mauro, porque no nascimento de um filho, muitos casais se perdem totalmente. Eles começam a colocar toda a energia deles para essas crianças, né? O homem para o sustento, em buscar mais a questão, né, de trazer o sustento para casa, o dinheiro, enfim. A mulher mais esses cuidados, a segurança emocional. E aí o casal vai se perdendo. Se não estiverem preparados até para lidar com isso também, o tempo, né? Porque às vezes chega em casa, ela está cansada, cuidou do neném o dia todo, à noite os dois ficam acordados por causa da criança também, então tem toda uma rotina que muda. Por isso que é bom pensar, a gente fala antes, a gente já falou até sobre esse assunto no programa, esses cuidados, é você se preparar para a chegada desse filho já antes do casal também, né? Tá? Claro, fazer um planejamento, né? Inclusive pensando sobre isso. E você tocou num ponto muito importante, Mauro, que é assim, ó, normalmente esses cuidados com as crianças está muito mais voltado para a mulher ainda, né? Então, chega no final do dia, essa mulher está sobrecarregada. Se o homem não fizer a função dele paterna, se ele não estiver ativo nos cuidados com essa criança, ajudar, né, no banho, no jantar, na tarefa, o que vai acontecer? Essa mulher vai estar mais cansada ainda. Vai chegar na hora de dormir, não vai nem lembrar do sexo, enquanto o cara provavelmente vai estar esperando, né? Então, o que eu sempre oriento para os homens, façam a parte de vocês enquanto marido, enquanto pai, porque aí sim vocês vão ter a mulher de vocês mais descansada para vocês viverem a sexualidade. Senão não adianta esperar, né, que a mulher esteja descansada e super ativa, empolgada, se ela está sobrecarregada das funções da casa e dos filhos. Com certeza. Mas e a falta de comunicação, Débora, no casamento também é um grande problema que acaba esfriando essa relação toda? Com certeza. A falta de comunicação, ela vai devastando o relacionamento num todo, né? Porque se eu não vou falando o que está me incomodando, se eu não falo que eu estou sentindo falta, né, do sexo ou de qualquer outra situação, do apoio, da ajuda também, né? Exatamente. De repente, organizar alguma coisa na casa, ajudar a cuidar do filho quando a chegada da criança também. Tem muitas coisas, se você acaba não falando, você acaba sofrendo sozinho. Isso mesmo. Sozinho, né? Sofre sozinho e o que acontece? Fica criando aquela expectativa, né? Não, mas olha, ele vai me ver cansada, ele vai lá fazer tal coisa. Não, eu tô triste, ele vai saber que é por causa disso. Não, gente, não existe isso. Ninguém vai adivinhar o que passa na cabeça do outro, né? Então, a comunicação é básica. A gente precisa aprender a
falar tudo, o que agrada e o que desagrada, o que eu estou sentindo falta e o que está legal. Porque aí sim esse movimento acontece na relação como um todo e a sexualidade vai ser beneficiada junto com todo o resto. E o legal também, né, Débora, é fazer acordos também. Assim, é uma ótima opção ali de você conversar. Você me ajuda aqui, posso te ajudar lá. Como fazer isso? Como conversar? Chegar, né, nesses acordos também. Exatamente. Tem que sentar e conversar. Olha, o que cada um vai fazer, né? Qual é a minha parte aqui nas funções da casa? Qual é a sua parte? Qual é a minha parte na função com os filhos? Qual é a sua parte? Como que cada um vai se organizar dentro dessa rotina? Porque aí não sobrecarrega ninguém, sobra tempo para a conexão do casal, né? Acordos são fundamentais para uma relação ficar saudável, Mauro. Se a gente não faz acordo de tudo, né? Desses cuidados, de como a gente vai viver a sexualidade, do que para mim é aceitável, por exemplo, dentro da sexualidade, né? Porque o casal tem como explorar muitas coisas dentro da sexualidade. Então, eu também preciso ter acordos de que, olha, eu vou até esse limite. Porque, às vezes, o meu marido pode querer que eu faça determinadas coisas dentro da sexualidade que, para mim, não faz sentido, que para mim fere algum princípio meu, algum valor. Então, eu preciso deixar isso claro, né? Para não gerar um vazio nessa relação. Então, dentro de tudo, a gente precisa ter esses acordos. O que é combinado não sai caro. E assim, Débora, a gente falou das crianças lá no começo, com a chegada das crianças, né? Muitas mães têm o costume de dormir com os filhos. Isso é errado também? Isso acaba, às vezes, atrapalhando o relacionamento do casal? Não que seja errado, né? Mas vai atrapalhar o relacionamento do casal com certeza, porque ali já é o único espaço. Então pensa, o quarto do casal foi o único espaço da casa que sobrou para esse casal depois da chegada de um filho. Aí o filho está nesse ambiente também? Então, onde que vai ter espaço, né? É uma barreira a mais que esse casal vai ter que lutar para conseguir encontrar esse espaço para ele. Então, é importante que cada filho tenha o seu espaço, o seu quarto, né? Que isso já se construa desde do começo, e aí cada família tem o seu período, né? De quando... Adaptação, né? De quantos meses que vai para o quarto do bebê, enfim. Mas é bem importante que isso aconteça, porque jamais um casal pode ter relação sexual na frente dos filhos, no mesmo ambiente, mesmo que a criança esteja dormindo. E você fala, ai não, mas estava dormindo, não viu, não ouviu. Não, a criança, ela absorve tudo, tá? Todos os ruídos, todos os sons que estão ali, a energia sexual, tudo isso é absorvido pelo inconsciente dessa criança. E a criança, ela entende inicialmente o sexo como uma violência. Então, é muito perigoso para o psiquismo da criança ela presenciar, mesmo que ela esteja dormindo, uma cena sexual. Então, se a criança está dormindo no quarto do casal, o casal vai ter que achar qualquer outro lugar para ter esse momento deles, né? Por isso que é importante ter cada um o seu espaço, faz bem para a criança, faz bem para o casal, para o sistema familiar como um todo. Débora, assim, passar dos anos, né, é comum também os relacionamentos, né, o carinho, o respeito, a admiração, assim, mudar. Por que isso acaba correndo também? O costume, tipo assim, a rotina? É porque assim, a gente, né, é uma pessoa, cada um aqui entra num relacionamento de um jeito e nós vamos evoluindo enquanto pessoas, né? Então, de fato, coisas que eu fazia antes eu deixo de fazer, que o meu marido fazia, agora ele deixa, e aí eu preciso encontrar outras formas de admirar aquele meu parceiro, aquela minha parceira. Porque a admiração, Mauro, ela precede o desejo sexual. Se eu não admiro mais o meu parceiro, eu não vou ter desejo sexual nenhum por ele. Então, às vezes algo que eu admirava lá atrás e essa pessoa deixou de ter, mas ela tem outras coisas, né? Ela evoluiu em outras coisas. Então, eu preciso fazer esse movimento de ter um olhar muito generoso, um olhar apaixonado, como a gente tinha quando era namorado, né? De olhar para essa pessoa e falar, nossa, como é bom estar com essa pessoa, é por isso que eu casei com essa pessoa. A gente precisa alimentar isso, porque quando a gente alimenta a admiração, a gente automaticamente está alimentando o desejo sexual. Então, olha o quanto é importante a forma como a gente enxerga o nosso parceiro, né? E a gente vai mudar, óbvio, e temos que mudar mesmo. Imagina se eu for a mesma pessoa de 20 anos atrás, que tragédia, né? A gente precisa amadurecer. Amadurecer, evoluir também, claro, né? Com certeza. Mas então, Débora, para a gente encerrar o nosso bate-papo, que dica que você poderia deixar aí para esses casais, né? Viver uma boa sexualidade e respeitar também um espaço um do outro, se entender e, como você falou, tudo com uma boa conversa se resolve, né? Com certeza. Esse ponto, Mauro,
do espaço, da individualidade é muito importante também, tá? Cada um ter os seus momentos sozinhos, sair com seus amigos, né? Tudo dentro dos acordos, dos combinados, né? Sem que isso machuque a outra pessoa, sem que isso fira os padrões desse relacionamento. Então, a individualidade é muito importante. E aí, as dicas é assim, primeiro, cuidem-se, porque o casal, depois que está um tempo no relacionamento, vai se desleixando da aparência, da higiene, né? Se cuidar, se deixa arrumar. de se cuidar, de se arrumar, anda com o pijama furado, né? Isso não dá, gente. Nós precisamos ter, sim, um apreço pela nossa aparência, pela nossa higiene, porque isso mantém o quê? Uma atração física. Quem que vai se atrair por uma pessoa que está, né? Descuidada. Não cuida, não toma um banho, não escova o dente, tudo, né? Então, assim, não é que você tem que estar sempre maquiada pro seu marido tem que estar sempre de gel no cabelo, não. Né? Lógico que vai ter dias que você vai estar assim, mas se todo dia for assim, a atração física já vai ficar comprometida. Então, primeira coisa, se cuide enquanto pessoa. Segunda coisa, converse. Falem sobre sexo, falem sobre as preferências, falem sobre algo que você tenha visto, que você achou legal, que você gostaria de experimentar. Combinem esse espaço, né, da relação de vocês e tenham esse momento. A terceira dica é: tenham a bolha conjugal. Tem esse espaço durante a semana que vai ser só para vocês dois, para conectar cada vez mais. E aí a sexualidade vai ficar garantida. É isso aí, se curtam, se aproveite. E aproveite os momentos que estão sozinhos também antes dos filhos, porque a gente sabe que depois dos filhos é mais complicado ainda, né? Então aproveite esses momentos. Débora, muito obrigado, gratidão. Eu que agradeço. Venha mais vezes aqui no nosso Ver Mais. Bom,